Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui na Rádio e TV Fraternal. Como vocês sabem, todas as quartas-feiras às 20 horas, nós realizamos aqui o nosso Evangelho e convidamos você a participar conosco desse dia tão especial, tão importante, para que a gente possa aprender um pouquinho mais das lições do Mestre Jesus e tentar aplicá-lo nas nossas vidas durante a semana, nos lembrando de o que nós falamos na quarta-feira, se estamos conseguindo praticar ou se não estamos conseguindo praticar, se temos que refazer novamente aquela liçãozinha para tentar marcar aquilo um pouquinho mais. E fazer o Evangelho no Lar na casa da gente é uma coisa tão importante, mas tão importante, que ela nos abre as portas para nós termos contato com os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos apoiando, nos seguindo, nos intuindo, para que a gente possa melhorar aquilo, tudo que nós prometemos que iríamos melhorar. E muitas vezes a gente ainda não consegue. Gostaria de lembrar que o site da Fraternal, você encontra todas as informações necessárias para que você possa executar o Evangelho no seu lar, tá? É só tem uma aba lá escrito Evangelho no Lar e lá tem um roteirinho que você pode seguir como sugestão, tá? Algumas literaturas que você também pode estar utilizando, além de nós aqui utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode também utilizar um livro de apoio com algumas mensagens, e você vai também poder estar fazendo esse trabalho em casa, que é muito legal, e aprendendo um pouquinho mais sobre literatura espírita. Bem, a Fraternal, ela está em todas as mídias sociais e eu de antemão já peço a você que nos auxilie na divulgação, compartilhe, curta, comente. Esses 3 Cs fazem toda a diferença para a gente, porque assim o robozinho lá do Google, do YouTube e de outras mídias sociais vão entender que o texto e a mensagem é relevante e vai levar isso daí para mais pessoas. Então, nos auxilie. Não custa nada, é grátis. Curta, compartilhe, comente. Vai ser muito bom para que as outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de vídeo, que nós fazemos com tanto carinho aqui para vocês. Lembrando também que nós temos aqui em cima da nossa mesa um livro de vibrações, nós chamamos ele de livro azul, onde nós temos aqui todas as pessoas que nos pedem para serem incluídas em nossas orações, em nossas vibrações. Se você quiser, mande para a gente pelo WhatsApp, ou por mensagem pela página também, estaremos colocando aqui o nome nas intenções para que a gente possa, na hora das vibrações, estar vibrando por essa pessoa. Tá bom? Bom, hoje o tema é muito parecido com o tema da semana passada. Então, como nós fazemos a escolha do texto por sorteio, porque a gente pode fazer o Evangelho na nossa casa ou seguindo um roteiro, do primeiro ao último capítulo, seguindo todo aquilo lá, ou fazer sorteando. E nós já fizemos na sequência, já fizemos pulando, já voltamos para a sequência, e hoje nós estamos sorteando novamente. Então foi sorteado um capítulo muito, mas muito semelhante ao texto que nós lemos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, e o item vai ser o item 14, que vai falar sobre a caridade com os criminosos. Não sei se vocês lembram e acompanharam conosco, na semana passada nós falamos sobre amar o próximo como a si mesmo também, não foi? Os inimigos. Aos inimigos, amar os inimigos. É isso mesmo. Então, muito próximo, o tema é muito... Vamos tentar tirar daqui dessa lição, com certeza, o máximo que nós pudermos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para ser dita. Hoje estou acompanhado aqui da Mara. Estou acompanhado aqui também do Daniel. O Daniel vai fazer as nossas vibrações, amar a nossa oração inicial. Então, para a gente começar, vamos fazer então a nossa oração inicial. Então vamos todos nos colocar à disposição de Jesus Cristo, nos ligando a todos os nossos anjos da guarda, mentores, toda a equipe espiritual do Evangelho. E vamos chegar a Jesus, segurar em suas mãos e convidá-lo para adentrar em nosso lar, para adentrar no nosso lar íntimo, no nosso canto, onde nós descansamos, onde nós podemos nos sentir protegidos. Vamos pedir a Jesus, convidá-lo e pedir a Ele
para que envolva todos os cômodos, todos os ambientes, para que envolva todos os nossos entes, toda a nossa família, todos que residem com a gente. Para que todos sejam unidos, fortalecidos, sejam abençoados, protegidos. E que essa sua luz, Jesus, a sua presença, esteja em nosso lar em todo o nosso dia, em toda a nossa noite, em todos os momentos. E que a nossa querida Mãe, a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, nos cubra a todos com o seu manto, nos auxiliando na nossa caminhada. E assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, caridade com os criminosos, item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola em que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência constante em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Muito bom. Obrigado, Daniel. Bem, é um tema, como eu falei, mas muito semelhante ao que foi dito na semana passada, onde o William até disse para a gente que era muito difícil, né, a gente fazer com que nós atingíssemos esse nível, esse patamar de não julgar o nosso algoz, como nosso... Mas, aqui quando a gente lê caridade com os inimigos, a gente nunca pensa que nós temos um monte de falhas, mas um monte de problemas. Nós somos repletos de problemas morais, nós julgamos muitas pessoas, e a gente julga baseado na nossa régua, né? A gente mede as coisas com a nossa régua, e tudo aquilo que foge das medidas que nós medimos, para nós, é uma coisa que a gente aponta o dedo, fala assim, para mim isto não está certo. Então a gente acaba julgando as pessoas porque elas não pensam e não agem como nós agimos, como nós pensamos. Passam a ser pessoas que nós deixamos de lado e muitas vezes não julgamos como criminosos, porque criminosos aqui eu entendo como criminosos morais, infelizes, pessoas que não conseguem manter uma conduta moral aribada. Porque um criminoso, na verdade, aquele que sai matando, assaltando, ele não é menos criminoso do que aquele, na minha opinião, que tem o poder em suas mãos. E esse poder é capaz de devastar multidões com seu poderio econômico ou com seu poder político, né? Não vamos entrar aqui na área política, mas sim, nós temos que pensar assim, né? Muitas pessoas têm o poder, abusam desse poder, fazem o mal para uma população e são criminosos também, estão agindo de má fé. E nós, acho que foi até comentado isso a semana passada também, né? E nós temos sim que compreender que essas pessoas estão a caminho de um aprendizado, como nós também estamos, e que o fim de todos nós, seja lá como for, vai ser o mesmo.
Vai ser o fim de aprendizado, vai ser o fim onde nós vamos ter o carinho dos nossos amigos espirituais, nos cumprimentando pela nossa vitória, independente do que tenhamos feito no nosso passado pregresso. Pode demorar o quanto for, a cada um as suas obras, não é assim que se diz, a cada um as suas obras? Então pode ser que para você demore muito menos, para mim demore muito mais, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Eu vou sofrer mais talvez, porque eu vou estar batendo com a minha cabeça no muro muitas vezes, por falta de compreensão, por teimosia, por tendências, infelizmente, não muito boas. Mas amar o próximo e amar os criminosos, ter caridade para com eles, eu acho que a gente compreender, se colocar no lugar deles, que eles estão ainda numa posição que ainda precisam melhorar muito. E que nós também somos muitas vezes errados. E precisamos também adquirir um pouco mais de conhecimento moral. Quando nós falamos aqui sobre esse texto e temos o conhecimento e temos o acesso ao Evangelho, fica tão fácil e bonito falar sobre isso. É tão bonito, tão fácil, porque a gente tem acesso a todas essas informações, mas será que lá dentro do nosso íntimo mesmo, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, a gente consegue colocar aquilo que nós lemos e aquilo que nós falamos em prática efetivamente? Observando as coisas com outro olhar, como Jesus olharia isso? O que Jesus falaria sobre esse assunto? Nós não conseguimos nos colocar nessa posição. Infelizmente, nós não temos também referências, né? Quer dizer, temos a referência de Jesus, sim, mas nós não temos a pureza e aquele olhar que Jesus tem, né, para com todos, independente do que ele tenha feito ou não. Né? Jesus, ele era bondoso e caridoso com todos, sem exceção. Até mesmo com aqueles que judiaram, até mesmo com aqueles que maltrataram ele. E ele não disse que não sabia o que faziam, né? Não sabia e não sabiam o que faziam mesmo. Perdoa, não sabe o que faz. Mas ele tem condições de fazer isso. Nós não temos condições de fazer isso, pelo menos por enquanto. Mas como nós sabemos como tem que ser, eu acho que vale a pena a reflexão, acho que vale a pena o compromisso, assumir um compromisso conosco mesmo, de tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho. É claro que o salto não vai ser muito grande, né? Nós não vamos melhorar muito nesta encarnação, mas que a gente saia desta encarnação com um pouquinho mais de conhecimento moral, um pouquinho mais de respeito para com nós mesmos, respeito para com o nosso próximo, compreendendo que as diferenças existem e vão sempre existir. E a compreensão é amar, né? Compreender é amar. Porque se não existisse a compreensão, imagina, um casal em casa, por exemplo, se você não compreender muitas vezes a palavra como é jogada, como é falada, vai viver em pé de guerra, né? E vive em pé de guerra. E assim, imagina com os criminosos, que nós falamos que são criminosos, assaltantes, bandidos, políticos que fazem mal para a população, a gente julga, condena, aponta o dedo, diz que são ladrões, são bandidos, assassinos, e a gente não consegue perceber por trás disso tudo o que poderia ser feito. Eu fico pensando às vezes, sabe aqueles grupos que fazem visita a presídios? Uma vez eu conversando com um desses rapazes que fazem visita a presídios, e ele disse que ele gostava muito de visitar os presídios, porque ele enxergava nos detentos tudo aquilo que ele poderia ser. Ele sentia que poderia estar ali naquela situação também, em um momento de fraqueza, em um momento de necessidade, em um momento de loucura, em um momento de falta de chão, de paciência. Muitas pessoas cometem crimes e não são tendenciosamente criminosos, cometem crimes por ciúmes, por cólera, né? Cometem os crimes e são criminosos. Agora, um dia ele vai ser diferente? Com certeza ele vai ser diferente. Com certeza. E nós temos que pedir para que Jesus olhe por todos nós mesmos.
Eu acho que vou passar a bola para vocês, porque eu acho que já falei demais. Você foi falando, eu vou trazer, vamos deixar bem claro o criminosos que ele quer falar, como você bem deixou claro, e a gente tem que tratar esse assunto, não fugir, no sentido de que criminoso que ele está falando é aquele que realmente foge, comete o crime. A gente não tem que ter medo de falar. As regras. Totalmente. Né? Mas e aí, regras? imagine, não, tanto morais, você falou bem, aquilo ali mesmo, tanto as morais, mas quanto as de sociedade, viver em sociedade. E aí, muitas das vezes, como você estava falando, a gente clama por justiça. O que, na verdade, a gente está clamando por justiça, está enrustido ali uma vingança. Isso, eu pensei assim também. A gente está clamando por vingança. A gente ainda traz muito a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Então, ele matou, ele tem que ser morto. Para nós, é uma satisfação. Sejamos honestos com os nossos sentimentos. Sejamos honestos. Sejamos honestos. Não vamos ficar passando pano para nós mesmos, escondendo. Não, coitadinho, não. No momento do calor da emoção ali, o que a gente fala da justiça, não que puna. Né? Se eu não me engano, acho que Emmanuel usa uma palavra nos livros dele, psicografado por Chico Xavier, anátema, ou seja, condena. A todo momento, condena, a gente quer condenação. Fez eu sofrer, vai sofrer também. Só que Jesus já explicou lá, se desferir um tapa na face direita, ofereça a outra. Ou seja, mostra a face do amor. E aqui, como que você vai aplicar isso agora? Né? Como que você vai aplicar isso agora? Então imagina a situação. Você tem, na nossa sociedade, você tem o médico que recebe aquele criminoso que levou um tiro que está na beira da morte. E aí? Ele vai julgar, né? E aí, julgamento naquele... Mas por trás daquela família, daquele bandido, não tem uma família que chora por ele? Exatamente. Não tem uma filha que espera por ele? E muitas das vezes, aquilo que ele faz errado, ele rouba, é para satisfazer aquela filha. Então existe um sentimento de amor envolvido aí também. Sempre existe. E em momento algum aqui a gente está defendendo o crime. A gente está defendendo o amor por aquela filha, mas o meio pelo qual ele exerce está errado. E isso tem que ser punido. E que a justiça tem que ser aplicada. Isso. Então, assim, a gente também não está defendendo. Então, isso tem que ser muito bem claro e incisivo. Hoje nós temos que ser cirúrgicos no assunto para não achar, defende criminoso. Não. A quem fez errado, tem que pagar. A consequência. E aí, mas é nessa lição, você falou da indulgência, eu enxerguei indulgência, eu enxergo várias parábolas de Jesus falando aqui, né? A gente vai enxergando, conforme eu fui fazendo a leitura, vai esclarecendo, conforme a gente vai aprendendo com o Evangelho, a cada leitura, que a gente vai se enobrecendo desses ensinamentos, e a dificuldade realmente é na prática. Então, aqui a gente vê o quê? Nessas situações que eu dei, ainda que exista amor, mas o meio pelo qual ele está escolhendo está errado, então ele vai ter que entender. Agora, como você também disse, e ela questiona aqui, né, Elizabeth de França, que é desse texto, ela questiona aqui, muitas das vezes, aquele que cometeu o crime, mas quantos crimes morais não é cometidos diariamente e que são banalizados por nós? Isso é comum, isso todo mundo faz, mas um erro jamais vai se tornar certo pela repetição. O erro jamais vai se tornar certo. O certo é sempre certo. Entendeu? Então não adianta. É que a gente acaba banalizando. Mas foi só isso. Né? Mas ele furtou para alimentar a família. Eu não matei ninguém. Está errado. Ele quer alimentar a família, ele quer dar o melhor para a família, mas não dessa forma. O final está certo, mas o meio pelo qual está errado. Então é isso que a gente tem que ter em mente. E aí eu lembro a passagem, já concluindo a minha fala, eu lembro da passagem de Jesus. Na verdade, na passagem de Maria. Maria, quando Jesus estava crescendo e estava demonstrando já quem ele era, é relatado. Ele foi com 2 malfeitores da época, como é traduzido no livro, e levou para dentro de casa. Maria se assustou, foi lá na sinagoga pedir ajuda. Falou, pelo amor de Deus, o menino está se perdendo. Olha como ele está andando. Sim. E ele questionaram, Maria, mulher, não sabe que vem pelos propósitos do meu pai? Ou seja, ele estava sendo condescendente com o criminoso ali? De forma alguma. Ele queria simplesmente mostrar que existia um outro caminho. Esse é o ensinamento. Ele estava fazendo a caridade. Ele estava querendo conversar no sentido de, olha, não está certo, mas tem outro caminho, não quer experimentar? Todos somos filhos do mesmo pai. Exatamente. Independente do que você tenha feito. Então, é muito esse texto aqui. O último evangelho que eu fiz em casa, nós abrimos esse texto. Então eu vou muito nessa linha. Eu concordo com tudo que o Jefferson falou, mas eu vou nessa linha que foi o que eu
explanei, né? Refleti na ocasião. A caridade verdadeira, já foi falado muitas vezes, nós vamos ser caridosos quando nós respirarmos caridade. Nós não vamos acordar no dia, hoje eu vou ser caridoso. Não. Então, Jesus, como foi muito falado, o Evangelho foi feito por Jesus. Os ensinamentos do Cristo foram a caridade pura, o desenvolvimento da caridade. E quando a gente fala aqui dos criminosos exatamente, como Daniel falou, o que Jesus fez? Ele quis mostrar um outro caminho. Tá, tudo bem, como o Jefferson também falou, nós estamos muito longe disso e realmente a gente aponta o dedo. Tanto para os crimes morais, como muito mais para os crimes legais mesmo, né, da nossa legislação, da sociedade. E a gente se esquece dos crimes que a gente comete. Mas, enfim, o ponto que me chamou a atenção foi, na hora que eu li o texto, eu me vi e vi muitas pessoas, ou todas as pessoas que eu convivo, talvez, olhando um crime na televisão e um bandido sendo morto, menos um no mundo. Uhum. Eu não posso dizer que eu nunca falei isso, eu vou estar sendo desonesta, apesar de lutar muito para não falar isso. Então, esse texto aqui vai muito nisso. Como que a gente pode transformar esse sentimento? A gente pode começar a transformar em não falar, em não desejar, não julgar. Por quê? O criminoso, seja ele, se for da sociedade, ele tem a lei dos homens, que às vezes não é seguida, tudo bem. Mas a lei divina, ela funciona tanto para o crime moral, quanto para o crime da sociedade. Então, nós não temos que ficar desejando o mal para outra pessoa. Por quê? Você falou uma coisa que eu gostaria de falar. Todo criminoso tem a sua família. E se fosse um familiar nosso que tivesse cometido o crime? A gente também ia falar, se o nosso familiar morresse, é um criminoso a menos no mundo? Será que a gente ia falar? Então a gente tem que ir a fundo mesmo e ser honesto, para que a gente não deseje, não tenha dois pesos e duas medidas. Um criminoso de longe, eu vou desejar todo o mal. Um criminoso de perto, eu vou sofrer. Mas será que eu vou desejar o mesmo mal? É isso que me levou à reflexão nesse texto. O não julgamento, como nós estamos numa religião, nós estamos no Espiritismo, nós estamos falando de Jesus e falando de Deus, vamos pensar o que Jesus faria, o que Deus faria. Tá certo eu desejar o mal dessa forma? Certamente não, né? Tá certo? Não tá. A gente precisa refletir no que a gente tanto fala, quanto tenta exemplificar. A gente precisa refletir. Tá, e se o negócio pegasse mesmo no meu pedaço, o meu calo, o William falou na semana passada, né? É muito difícil. Aí que você pensa no perdão, será que eu ia perdoar? Mas nesse caso eu também. Então vamos pelo menos deixar de julgar. E quem sabe fazer uma oração para aquele criminoso? Quem sabe? Olha só, que patamar que a gente... E não esquecer que nós vamos ser julgados com o mesmo rigor. Julgar, exatamente. A questão da lição é de julgamento. E veja que a questão aqui é de consciência. Porque pode ver que a prisão em si, não estou indo contra a prisão, deixar bem claro isso, mas ela não recupera. Não. O que vai recuperar muitas das vezes, e que você vê relatos, é o quê? É a consciência de despertar no indivíduo e falar, mas tudo assim não vai valer a pena. Não vai valer a pena. E quantas religiões não seguem, como você deu exemplo, que vão lá levar uma palavra? Daquele mundo carcerário, quantos que se recuperam pela consciência ouvindo uma palavra? E não pela prisão em si. Então, assim, é necessário a prisão, ainda... Lógico que sim. Precisamos, mas é o despertar do indivíduo, com certeza. Chega um momento que ele fala assim, poxa vida, eu errei tanto já, eu quero ser um pouco melhor, eu quero melhorar. E aí que fala, para quem não acredita na sequência da vida, esse é o despertar que acontece do lado de lá também. Que esses mesmos que permanecem na maldade, quando chegam de lá, são colocados com seus pares. Isso não acontece. Não por uma punição divina, mas por uma condescendência.
por vibração, são colocados juntos, até o ponto de não mais suportar. Isso é relatado nos livros de André Luiz, de não suportar mais. Aí fala, chega, agora eu não aguento mais. Opa, agora você quer ajuda? Então agora você vai conhecer o caminho diferente, que é o que Jesus mostrou com aqueles dois. Isso acontece conosco todos os dias. A gente vem falando nos evangelhos todos os dias. Nós queremos estudar aqui o evangelho para ser mais indulgente, para ser mais caridoso, para ser mais tolerante. Ou seja, nós estudamos isso para ser tudo isso daí. Mas não conseguimos, mas nós estudamos. Mas não é bom, né? Como você disse no início. Quem sabe a gente tem que repetir, mas a lição já conta da nossa boa vontade, bom ânimo. Isso já é importante. A partir do momento que eu tenho, o Allan Kardec falava, aquele que já se predispõe a seguir a norma do Cristo seguir, já começa a encontrar a felicidade nessa vida. Ou seja, é o despertar que a gente está falando. É melhor eu não falar isso, é melhor eu não fazer isso. Por quê? Já vai, não faça para os outros o que você não gostaria que te fizesse. Acabou. Nem sempre aquela pessoa que pratica o mal, como você me falou, nos chama a atenção. Não chama a atenção. Mas está fazendo o mal. E como diziam nossos avós, não sei se vocês já ouviram essa expressão, que no inferno está cheio de boa intenção, né? Tem um monte de boa intenção, está tudo lá no inferno. Foi minha intenção. Tudo cheio de boa intenção. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque nós temos boas intenções, mas a gente julga. Sim. A gente aponta o dedo. E condena. Condenamos, apontamos o dedo. Julga e condena rapidinho. Rápido. Para condenar rapidinho, né? A nossa justiça para os outros é rápida. Para nós temos as justificativas. Exatamente. É trabalhar isso, né? Sim. Vamos tentar trabalhar. É isso aí. Vamos então agora fazer as nossas vibrações finais, nossa oração final. Vou pedir para o Daniel então fazer para a gente nossas vibrações. Com o pensamento elevado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e consola, hoje e sempre, junto da espiritualidade amiga que se faz presente, nós agradecemos a todos, agradecemos a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, a espiritualidade, e principalmente aos nossos mentores nesse momento, que se fazem presentes, tanto aqui conosco como aqueles que nos ouvem, onde quer que estejam, e agradecemos essa oportunidade do aprendizado, da leitura, onde nos leva à reflexão, onde muitas das vezes teremos que mexer no nosso íntimo, onde nos retira da zona de conforto, mas o intuito é do progresso, é da lei da evolução, como Jesus nos ensina, como a doutrina espírita nos enobrece com os ensinamentos pautados nas parábolas de Jesus, e que tenhamos força e bom ânimo sempre para seguir nesse sentido, levando as premissas do Cristo em nossos pensamentos, a cada instante, a cada situação do nosso dia a dia, para que então seja colocado em prática na certeza de que a gente não quer o mal para nós, então que não façamos, tão pouco desejemos para aqueles que nos circundam, para aqueles que entram no nosso caminho, ou até mesmo para aqueles que sequer conhecemos. Que tenhamos o espírito leve no sentido de conhecimento, pautado nas parábolas de Jesus, que é nossa referência, como está em várias obras espíritas, das quais temos conhecimento, e que então façamos do nosso interior essa renovação. Lembrar que da mesma forma que nós estamos julgando, nós seremos julgados. E aí nós queremos apresentar as nossas justificativas, mas o outro também terá o mesmo direito então de apresentar as vossas justificativas. Então, para que não entramos, que não embarquemos nesse conflito constante, saibamos sempre da presença divina do Mestre, através dos seus ensinamentos, e os deixemos bem claro em nossos pensamentos, para que os nossos hábitos se tornem corriqueiros, que se tornem hábitos mesmo, dito, pela prática do dia a dia, pelo exercício mental, pela reflexão através da oração, onde nos conecta com o mundo espiritual, junto de Deus Pai, que sempre nos protege, como aqui dito, somos filhos e filhas em aprendizado, somos filhos e filhas necessitados de todo amor e carinho, mas que muitas das vezes, pelas nossas rebeldias, procuramos caminhos ou atalhos que nos levam à perdição. Então a misericórdia divina nos resgata, porque Pai é amparador, Jesus é o Mestre que nos conduz, e Mãe Maria nos conforta, com seu carinho e afago em seus braços de ternura, e é essa certeza que nos faz seguir adiante. Envoltos por toda essa serenidade e tranquilidade, mentalizemos agora todos os nossos entes queridos que estão conosco, que não possam estar presentes, encarnados ou desencarnados, e que recebam esse momento de amor fraterno, de carinho, e que assim concluamos a nossa noite
com muita paz, com muita serenidade, refletindo em todos os dias da semana que estavam por vir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. E você, o que acha desse tema? O que você pensa sobre a caridade para com os inimigos? Faça a sua reflexão aí em casa também, com seus familiares. E se esse assunto, e se esse tema, e se esses conteúdos que nós divulgamos aqui pela Rádio e TV Fraternal, você julga ser relevante, indique para os seus amigos. Curta, comente, compartilhe. Isso será de grande importância para a gente. Estaremos aqui na próxima semana com vocês, mais uma vez fazendo o Evangelho todas as quartas-feiras com você. Que Deus nos proteja essa semana e, como diz o Daniel sempre no fim da oração dele, que Mãe Maria nos proteja. Nós precisamos muito mesmo de proteção. Que possamos levar esse ensino, pelo menos por essa semana, para que na próxima semana a gente faça novamente mais uma leitura, para que a gente possa reforçar esses conhecimentos e esse desejo nosso de querer sempre estar um pouquinho melhor. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.